Los Angeles, 20 de agosto de 1989, uma mansão luxuosa em Beverly Hills se tornaria o cenário de um dos crimes mais chocantes da história americana. Lyle e Eric Menendez, os filhos de um magnata do entretenimento e de uma ex-professora, ligam desesperados para a polícia, reportando um terrível crime que teria ocorrido no local. Os seus pais, José e Kitty Menendez, tiveram a vida tirada dentro de casa. Mas o que parecia um caso de invasão e latrocínio, rapidamente se transformou em algo muito mais sombrio e complexo. Durante meses, a polícia tentou entender quem poderia ter cometido um crime tão cruel. E então uma reviravolta. Os próprios filhos, que inicialmente pareciam vítimas de uma tragédia familiar, seriam acusados de planejar e executar o crime. Afinal, o que levou dois jovens de uma vida cercada por luxo e privilégios a tirar a vida dos próprios pais? Seria ganância, vingança ou algo muito mais profundo e perturbador? Hoje vamos mergulhar nas motivações, nas consequências e nas recentes atualizações que a nova série da Netflix trouxe para este caso. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora, onde sempre mergulhamos fundo nos casos criminais mais impactantes e misteriosos da história. Hoje vamos falar sobre um dos crimes mais comentados no momento, que é o caso dos irmãos Menendez, mas antes de começarmos o vídeo, como sempre, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui embaixo para mim e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa também o sininho para não perder nenhum detalhe das histórias que eu trago aqui para vocês. E tudo isso é bem rapidinho, não custa nada e me ajuda demais. O like ajuda muito o canal a crescer e também a espalhar essas histórias para mais pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo. Então me dá essa forcinha, vai me ajudar demais e é rapidinho. E se você, assim como muita gente, acompanhou a série da Netflix, a série Monsters, sobre o caso do irmão Menendez, fica ligado porque hoje vamos fazer um paralelo entre a série e também os fatos reais dessa história. E claro, eu vou trazer aqui também as atualizações mais recentes sobre este caso, porque acreditem ou não, toda a repercussão da série pode ter ajudado a promotoria a revisar as atuais condenações dos irmãos Menendez. Então fica até o final do vídeo, que esse caso está imperdível e bora para o caso de hoje. E eu vou começar falando um pouco da história dos pais dos irmãos Menendez. José Henrique Menendez nasceu em Havana, em Cuba, no dia 6 de maio de 1944. E ele se mudou aos 16 anos para os Estados Unidos após a Revolução Cubana, nos anos 50. Na época, ele foi morar no sótão da casa de um primo dele, até ele conseguir ganhar uma bolsa de estudos para cursar a faculdade. E lá na faculdade, ele conheceu uma moça muito bonita chamada Mary Louise Anderson, que era 3 anos mais velha que ele. Kitty, como era chamada, era uma menina muito linda, tanto que ela conseguiu se tornar rainha do concurso de beleza. Eles namoraram e se casaram em 1963 e tiveram 2 filhos, o Joseph Lyle Menendez, em 10 de janeiro de 1968, e Eric Gaylan Menendez, em 27 de novembro de 71. Mas voltando um pouco, quando eles se casaram, o José tinha 19 anos e eles se mudaram para Nova York. Lá o José começou a estudar contabilidade na Queens College e ele pagava as contas de casa lavando pratos em um clube da cidade. Porém, ele sempre foi um homem extremamente ambicioso e ele queria conquistar muito mais do que isso. E na verdade ele conseguiu. Na época que o primeiro filho do casal nasceu, o Lyle, a Kitty resolveu deixar o seu emprego de professora. E nessa época a família se mudou para New Jersey. E lá nasceu o segundo filho, o Eric, em 1970. Em New Jersey, a família morava em Hopewell Township e ambos os irmãos frequentavam a Princeton Day School. Falando um pouco sobre os irmãos Menendez, quando eles estavam no colégio, os seus professores notaram desde muito cedo que eles tinham uma certa dificuldade de aprendizado. E que eles também eram muito imaturos para a idade deles. Eles sempre tiravam notas medianas na escola. E o Eric era descrito como um menino muito quieto, muito tímido, e também é falado que ele era muito apegado ao seu irmão mais velho, ao Lyle. Desde cedo, eles começaram a jogar tênis, e o Eric mais tarde se destacou muito nesse esporte, e ele foi classificado como um dos melhores jogadores dos Estados Unidos na sua faixa etária. O José, o pai deles, era conhecido como um homem extremamente exigente
exigente que cobrava bastante os seus filhos para terem sucesso em tudo o que eles faziam. Era até algo fora do normal, essa exigência excessiva dele. E algumas fontes citam que ele tentava controlar todos os aspectos da vida do Lyle, como sua carreira e até com quem ele se casaria. Já com Eric, que era o caçula, as expectativas colocadas nele não eram tão altas quanto com o Lyle, mas ainda assim eram expectativas muito altas que faziam mal para ambos os irmãos. É falado que por causa do comportamento abusivo e controlador do pai, os irmãos Menendez começaram a ter sinais de estresse, como ranger os dentes à noite, bruxismo, dores no estômago, e eles também começaram a gaguejar. Todos sinais de um ambiente opressivo que eles viviam. Nessa época, a família morava em New Jersey, em uma mansão de $1 milhão, e os irmãos frequentavam a prestigiada Princeton Day School. Eles eram uma família muito próspera, financeiramente falando, porque a carreira do José como executivo na indústria do entretenimento o fez ficar muito rico ao longo dos anos. Ele conseguiu o cargo de chefe da gravadora RCA Records e ele participou de assinatura de contratos com bandas muito famosas como Duran Duran e o grupo Menudo. E quando ele saiu dessa gravadora, ele resolveu trabalhar na indústria do entretenimento na televisão. E ele decidiu que a família nessa época deveria se mudar para Calabasas, no condado de Los Angeles, na Califórnia. O Lyle, nessa época, estava terminando o colegial e ele tinha 17 anos. E ele queria, na época, tentar entrar na faculdade de Princeton. E por isso ele decidiu que ele não iria se mudar para Los Angeles. Então ele permaneceu morando sozinho em New Jersey e o restante da família se mudou para Los Angeles. Já o Eric tinha 15 anos, ele ainda estava ali no ensino médio. E nessa época, estranhamente, ele escreveu um roteiro intitulado Friends, que era uma história sobre um filho descobrindo que herdaria $150 milhões após a morte dos seus pais. E então, nessa história, esse menino decide tirar a vida de toda a família para obter o controle da sua herança. E esse roteiro, estranhamente, é muito parecido com o que aconteceria mais tarde com essa mesma família. O Lyle, quanto à faculdade dele, ele foi inicialmente rejeitado pela Universidade de Princeton, mas na segunda vez que ele se inscreveu, em 1987, ele foi aceito. Porém, é dito que ele mal frequentava as aulas, e inclusive ele havia expressado em várias ocasiões que queria frequentar outras faculdades, mas o seu pai se opôs à ideia. Em algum momento também ele expressou seu desejo de abandonar a faculdade de vez e se tornar dono de um restaurante. Porém, o José, o pai dele, controlava tudo na vida do filho, e ele não permitiu que isso ocorresse. Como eu falei, José era um homem muito exigente e muito controlador, e ele jamais permitiria que o seu filho ficasse sem faculdade. E o tempo que o Lyle ficou ali em Princeton foi bem curto. Logo ele foi suspenso por 1 ano por plagiar o trabalho do seu amigo e por isso ele poderia apenas voltar para a faculdade em 1988. Ao longo dos anos, mesmo o dinheiro não sendo problema para a família Menendez, os irmãos começaram a roubar por diversão. Quando Lyle ia visitar a família na Califórnia, é dito que os irmãos invadiam a casa dos pais dos amigos deles para praticar roubos. E é estimado que eles roubaram cerca de $100 mil em joias e dinheiro. Na época, o Lyle tinha 19 anos e o Eric 17 anos. E por causa de um desses roubos, eles acabaram sendo pegos e levados para a delegacia. E o José e seu advogado ali foram para a delegacia resgatar os filhos e eles conseguiram um acordo com o departamento de polícia na época. No acordo, o Eric assumiria total responsabilidade pelos roubos e todas as acusações contra o Lyle seriam retiradas. Isso porque o Eric tinha 17 anos e era menor de idade, então a pena dele seria muito mais leve do que a do Lyle. E o resultado final foi que o Eric foi colocado em liberdade condicional e condenado apenas a fazer terapia, enquanto o Lyle saiu completamente sem punição. Eles também tiveram que devolver tudo o que haviam roubado e as coisas que eles já haviam vendido, o José pagou com o próprio dinheiro. E por causa desse evento traumatizante, a família decidiu se mudar para Beverly Hills. E a mansão da família estava localizada em um dos quarteirões mais exclusivos ali do local. E já havia sido, inclusive, a residência do Michael Elton John. Então o Lyle e o Eric Menendez passaram a adolescência em um bairro rico, de classe alta, com uma vida cheia de privilégios, mas mesmo assim tendo atitudes um tanto quanto estranhas. Como, por exemplo, roubar os seus vizinhos. E seus pais, não sabendo mais o que fazer, decidiram cortar todos os privilégios dos filhos. Eles não teriam acesso a mais nada,
em questão financeira, não teria mais acesso ao dinheiro da família. O José chegou a arrumar um emprego para o Lyle na empresa em que ele trabalhava, mas logo o filho foi demitido por ser considerado muito preguiçoso. É dito que raramente o Lyle chegava no trabalho no horário e às vezes em dias ensolarados ele nem sequer aparecia para trabalhar, porque ele preferia ficar jogando tênis. E enquanto isso, o José se tornava cada dia mais rico. Em 1988, ele fundou a Live Entertainment, com a sede em Los Angeles. E em 19 de julho de 1989, Akiri compartilhou com seu terapeuta que seus filhos eram narcisistas, pessoas sem consciência e pareciam sociopatas. Um mês depois, em 19 de agosto de 1989, a família Menendez resolveu fazer uma viagem para tentar relaxar depois de todos esses acontecimentos, para ver se conseguiam aproximar os filhos novamente. E nessa época eles foram para Porto Marina del Rey para pescar e passear de barco. O Bob Anderson, o operador desse barco, descreveu que o clima durante a viagem era muito tenso. E ele falou também que o Lyle e o Eric evitavam ficar perto dos pais durante toda a viagem. No geral, os irmãos pareciam dois meninos mimados, ricos e não muito inteligentes para quem via de fora. Para quem não sabia de todos esses problemas, achava que a família era feliz, mas foi dito mais tarde que José também era um homem valentão, mulherengo, obcecado por sucesso. E aí, em 20 de agosto de 1989, tudo mudou. E a paz foi perturbada em uma das ricas ruas de Beverly Hills. Às 11h47 da noite daquele dia, o Lyle ligou desesperado para a polícia, dizendo que seus pais haviam tido a vida tirada. Nessa época, o Lyle tinha 21 anos e o Eric 18. É falado que enquanto o Lyle chorava ao telefone relatando o que havia ocorrido, era possível ouvir o Eric gritando ao fundo. Minutos depois, os primeiros policiais chegaram à mansão da família em Beverly Hills, na Califórnia. Em um momento inicial ali das investigações, os policiais notaram que nada tinha sido roubado da casa e também que não havia sinais de arrombamento. Isso indicava que provavelmente o criminoso tinha acesso livre a essa casa. E o crime foi realizado de forma tão macabra que o José e a Akiri ficaram quase irreconhecíveis. Foram 15 disparos no total, vindo de 2 espingardas de calibre 12. Foi tão brutal que a polícia pensou que o crime poderia ter sido motivado por vingança da máfia. Tanto que as primeiras investigações desse caso se concentraram em possíveis rivais de negócios do José, e até também em um executivo do cinema que tinha problemas diretos com o José Menendez. Ainda na cena do crime, as autoridades interrogaram os irmãos por 20 minutos e eles perceberam que durante todo o tempo que conversaram, o Lyle se mantinha estranhamente calmo para essa situação e o Eric se demonstrava transtornado, chorando muito. Nessa conversa, os irmãos contaram sobre o que fizeram naquele dia até o momento em que encontraram os pais sem vida na sala da mansão. E eles relataram que haviam jogado tênis na quadra do jardim de manhã, depois assistiram a partida em casa, fizeram compras a tarde toda em um shopping e depois voltaram para a mansão. Eles falaram que depois de algum tempo eles saíram novamente por volta das 8 horas da noite para assistir um filme no cinema, mas como encontraram filas muito grandes, decidiram ir para outro cinema. E depois eles iriam encontrar um amigo em um restaurante. Eles alegaram que teriam voltado para casa depois do cinema, antes de ir para o restaurante para pegar a identidade falsa do Eric, para que eles conseguissem consumir bebidas alcoólicas ali no local. E eles disseram que foi nesse momento que encontraram seus pais sem vida em casa e ligaram imediatamente para a polícia. Dias depois, o Lyle e o Eric fizeram uma cerimônia em memória dos seus pais e é dito que eles chegaram 1 hora atrasados a essa cerimônia. E durante todo o funeral, o Eric parecia muito desconfortável e o Lyle estava extremamente calmo. E estranhamente, nos meses que se seguiram ao crime, nenhum dos irmãos Menendez agiu como jovens que recentemente tinham perdido os pais em uma tragédia. Muito pelo contrário. Eles agiram como 2 caras que tinham acabado de ganhar na loteria. O José tinha um patrimônio de 14 milhões de dólares no momento da sua morte. E em 6 meses, os irmãos Menendez gastaram cerca de 700 mil dólares da fortuna. O José também tinha uma apólice de seguro de vida no valor de 5 milhões de dólares. E o Lyle comprou um Rolex, uma Porsche, muitas roupas e também um restaurante onde ele morava antes de cometer o crime. Enquanto o Eric comprou um Jeep Wrangler
contratou um treinador de tênis pessoal por $50 mil e fez um investimento de $40 mil em um show de rock que aparentemente nunca aconteceu. Eles também começaram a viajar para diferentes lugares, então parecia mais que eles estavam comemorando do que de luto. Mesmo quando eles estavam na Califórnia, eles ficavam sempre em hotéis de luxo com a desculpa de que tinham medo de ficar na mansão. E também eles acabaram alugando uma outra mansão em um outro condomínio de luxo, para não ficarem na casa onde os pais tiveram a vida tirada. Eles falavam que tinham medo que os criminosos voltassem para tirar a vida deles também. Mas acontece que todo esse comportamento de gastar rios de dinheiro fez com que a polícia passasse a questionar a participação dos irmãos Menendez no crime. Porém, até então não havia qualquer prova para essa teoria. E nessa época o Eric se consultava com um terapeuta chamado Jeremy Oziel. E certo dia, durante a sessão, o Eric confessou ter tirado a vida dos seus pais. Quando o Lyle ficou sabendo que o irmão havia confessado para o médico, ele entrou em contato com Oziel e ameaçou tirar a vida dele caso ele contasse às autoridades. Esse doutor confidenciou o ocorrido à sua namorada, chamada Judalon Smith, e ela acabaria desempenhando um papel importante nesse caso, que eu vou contar mais pra frente para vocês. A sessão de terapia continuaram ocorrendo e o Dr. Oziel resolveu gravar o Eric e o Lyle confessando o crime. Durante uma das sessões que o Lyle participou, os irmãos mencionaram que cometeram o crime para se livrar da presença dominante do pai em suas vidas, e que o crime contra a vida da sua mãe foi mais por misericórdia, porque ela era uma mulher completamente dependente do marido. Ouvindo tudo isso, a namorada do Dr. Oziel, a Judalon Smith, decidiu entrar em contato com a polícia de Beverly Hills para revelar que os irmãos Menendez haviam confessado o crime e que, inclusive, ela tinha uma fita com o áudio dessas confissões. Sabendo disso, a polícia começou a investigar os últimos passos dos irmãos e eles ficaram sabendo que em 18 de agosto de 1989, 2 dias antes do crime, 2 espingardas calibre 12 haviam sido compradas e registradas no nome de um amigo dos irmãos Menendez. Esse amigo deles conseguiu provar que estava trabalhando em Nova York no dia da compra dessas armas e que nem a assinatura feita no recibo, muito menos o endereço fornecido na hora da compra, eram verdadeiros. Então o que aconteceu é que os irmãos Menendez haviam falsificado a assinatura do amigo deles para comprar as armas do crime. Com a ligação entre o crime e os irmãos Menendez estabelecida, em março de 1999, o Lyle foi preso. O Eric ficou sabendo que o irmão havia sido preso e ele ligou para o tio para saber o que fazer diante dessa situação. E o tio falou que o melhor que ele poderia fazer diante disso era se entregar para a polícia. Então, 3 dias depois, no dia 11 de março de 1990, ele voltou de Israel, onde estava para um torneio de tênis, e se entregou à polícia. Ele foi mandado para a mesma cadeia que o irmão dele estava, no condado de Los Angeles. E então, finalmente, os irmãos Menendez foram denunciados pelo crime contra a vida dos próprios pais, em circunstâncias especiais, o que significa que eles poderiam ser condenados à pena capital na Câmara de Gás, caso fossem condenados. Levaram 2 anos inteiros até decidirem se as fitas com as confissões eram admissíveis como prova no tribunal, porque existe ali um acordo de confidencialidade entre o médico e o paciente. E durante todo esse tempo, processos e apelações iam e voltavam entre a promotoria e os advogados de defesa dos Menendez. E então, finalmente, em 1992, o juiz decidiu que 2 das 3 fitas das conversas entre Eric e Oziel eram provas admissíveis, uma vez que o Dr. Oziel afirmou que o Lyle o havia ameaçado caso ele revelasse o crime, e por isso já havia sido violada a relação médico-paciente. E uma dessas fitas continha a admissão de culpa do Lyle. O julgamento então começou em 20 de julho de 93 no condado de Los Angeles e foi transmitido ao vivo na Court TV, que é um canal de televisão ao vivo que se dedica em transformar ali o sistema judiciário em um programa de entretenimento. Os julgamentos foram extremamente divulgados pela mídia e rapidamente ficou conhecido nacionalmente, no país inteiro. O caso chamava muita atenção do público pelos detalhes sórdidos do crime, ocorrendo em uma família de milionários. A TV acompanhou não apenas o julgamento, mas também fez horas intermináveis de cobertura, antes e depois dos procedimentos de cada dia de julgamento. Tudo ali ajudando a alimentar uma obsessão nacional por esse caso, que, claro,
Era um caso que tinha todos os elementos de um filme de drama. Uma família rica, dilacerada por um escândalo, 2 jovens milionários e um crime horrível acontecendo na mansão. Diante das provas, especialmente das fitas com as confissões, era impossível alegar inocência dos irmãos Menendez. Então o Lyle e o Eric se declararam culpados. Porém, aqui entra um detalhe muito importante dessa história. Esse detalhe foi trazido à tona nessa confissão de culpa feita perante o tribunal. Os irmãos simplesmente alegaram que José, o pai deles, abusou não apenas emocionalmente deles, mas também sexualmente. Até então, a única hipótese era que eles haviam tirado a vida dos pais por causa de dinheiro, para ficar com a herança da família. E agora, com essa nova alegação, essa história toda tomava uma outra dimensão perante o tribunal. Eles disseram que o pai havia molestado eles desde a infância, e foi uma alegação tão detalhada, repleta de descrições, que chocou a todos que escutavam. A advogada de defesa, a Leslie Abramson, que se tornou uma estrela durante esse julgamento, argumentou que os 2 irmãos haviam agido em legítima defesa quando cometeram o crime. Isso por terem crescido em um lar muito violento e traumatizante. E que o José e a Kitty estavam inclusive planejando tirar a vida dos próprios filhos. Então foi tudo executado em legítima defesa. Essa era a tese da defesa dos irmãos. A defesa também alegou que a Kitty era uma mulher alcoólatra e viciada em substâncias, péssima esposa e mentalmente instável, que encorajava o comportamento do seu marido. E às vezes também era violenta com os filhos. As alegações contra o casal foram apoiadas por familiares dos irmãos Menendez, com várias pessoas testemunhando a favor deles. Um deles foi o Andy Cano, o primo dos irmãos Menendez, que era 3 anos mais novo que o Eric. Ele testemunhou que uma vez o Eric disse a ele, quando eles eram crianças ainda, que o José fazia massagens em sua parte íntima e que elas estavam começando a doer. O Andy testemunhou também que esse tipo de conversa aconteceu 3 ou 4 vezes, quando o Eric tinha 13 anos. E o Eric queria saber nessa conversa se isso fazia parte de um relacionamento normal entre pai e filho. O Andy Cano também alegou que o primo sempre pedia que ele jurasse segredo, que não fosse comentar nada com ninguém sobre isso. Outra prima, chamada Diane Vandermolen, passava as férias de verão na casa da família Menendez com frequência. E ela disse que o Lyle confidenciou a ela sobre um abuso, e essa confidência teria ocorrido no verão de 76. Na época, o Lyle tinha apenas 8 anos e ela tinha 17 anos. Ela falou que tudo aconteceu em uma noite, que ela estava no quarto dela ali de hóspedes, trocando os lençóis da cama, e aí o Lyle entrou, ficou muito sério e fez uma pergunta para ela. Ele perguntou se ele poderia dormir na outra cama, ao lado da cama dela. E ele falou que ele queria dormir lá porque ele tinha medo de dormir na sua própria cama, porque o seu pai e ele estavam se tocando durante a madrugada. Então ele falou que queria dormir ali no quarto de hóspedes para tentar fugir do pai. Depois disso, a Diane contou para Kitty o que o Lyle disse. E pelo comportamento da Kitty, parecia que ela não estava acreditando em nada daquilo. A Kitty então desceu as escadas naquele momento, pegou o Lyle, que já estava deitado na cama ao lado da prima, pegou ele pelo braço e o levou de volta para cima. E a Diane conta que nunca mais ouviu nada sobre esse assunto. Evidências físicas também foram fornecidas pela defesa, que incluía fotografias da genitália do Lyle e do Eric tiradas por seu pai quando os irmãos ainda eram crianças. E os irmãos também testemunharam no julgamento. E o Lyle falou que o pai chegou a usar objetos como uma escova de dente e também uma escova de barbear para praticar os abusos. A Diane também falou sobre outro comportamento estranho dos irmãos, que falou que eles brigavam para ver quem iria dormir na cama com a mãe quando o pai não estava em casa, e nessa época o Lyle tinha 15 anos e o Eric tinha 12. Então ela achava muito estranho 2 adolescentes dormirem na cama da mãe. No julgamento, o Lyle testemunhou que às vezes tocava em sua mãe em todos os lugares quando dormia na cama dela. E todos esses abusos contra o Lyle supostamente ocorreu entre os 6 e 8 anos. E contra o Eric teria ocorrido mais tempo, seria dos 6 até os 18 anos. E ele alegou que só parou quando eles tiraram a vida dos pais. Em seus depoimentos, o Lyle e o Eric afirmaram que o abuso havia recomeçado poucas semanas antes do crime. E isso fez com que eles tivessem muitas brigas ali na casa.
Eles também alegaram que o seu pai ameaçou tirar a vida deles se eles não mantivessem o segredo. E eles falaram que na mesma época eles descobriram que os seus pais estavam escondendo rifles em seus quartos. E isso fez com que eles comprassem suas próprias espingardas para se protegerem. Eles falaram que o último confronto teria acontecido dentro de casa em 20 de agosto de 1989, na noite dos fatos. Segundo os irmãos, durante a briga, o seu pai fechou as portas da casa, o que era bem incomum, e neste momento eles ficaram com medo de terem a vida tirada ali dentro. Então eles saíram da casa, carregaram suas espingardas e entraram atirando. Agora, falando um pouco sobre a série, um ponto importante é a representação das alegações que os irmãos fizeram de que eles eram abusados pelo pai, com o conhecimento da mãe. Na época foi alegado que poderia ter inclusive uma relação incestuosa entre o Lyle e o Eric. E no episódio 2 da série mostra eles se beijando nos lábios. Tanto o Lyle quanto o Eric testemunharam no tribunal que nunca tiveram um relacionamento dessa forma. Mas o Eric disse que quando tinha 8 anos teria sido abusado pelo Lyle em uma floresta, ali perto da casa deles. E tudo isso teria sido reflexo dos abusos que eles alegam hoje terem sofridos pelo pai. Outra parte da série mostra que o Lyle, na verdade, era careca. E isso é verdade, ele realmente perdeu o cabelo ainda muito jovem e manteve isso em segredo até mesmo do seu irmão mais novo. E para isso ele usava um aplique de cabelo super moderno que ele comprou em 88, pelo valor de $1.450. Um autor que escreveu sobre o caso, chamado Robert Randy, diz que a cena onde a Kitty arranca o aplique do Lyle em um ataque de raiva realmente aconteceu. Isso teria causado uma dor extrema nele, porque a peruca só poderia ser retirada com um solvente especial, porque ela ficava super colada na cabeça. E no próprio caso, a defesa alegou que quando o Eric viu o Lyle sem sua peruca, teria se dado conta de que poderia revelar o seu próprio segredo, que ele estaria sofrendo abuso do próprio pai desde a infância. Na série também a advogada de defesa dos irmãos, a Leslie Branson, os repreende no segundo julgamento por fazerem uma campanha para pagarem pelos seus serviços, dizendo que isso afetaria a imagem deles, mas na verdade a advogada ajudou os irmãos a fazerem uma campanha de arrecadação. O Los Angeles Times noticiou o fato em março de 1996, afirmando que ela teria enviado cartas com um papel timbrado do seu escritório pedindo doações para a defesa dos irmãos, que sairia por $1 milhão. Agora, voltando ao julgamento, o promotor sugeriu que, na verdade, o Eric era homossexual e que o abuso poderia ter sido consensual. Os promotores também argumentaram que os crimes tinham sido motivados por ganho financeiro, já que a herança equivalia a uma fortuna de $14 milhões e que, inclusive, todas essas alegações de abuso eram todas falsas. Agora, o júri estava em um beco sem saída neste caso, porque tinha duas histórias possíveis. Uma onde os dois irmãos eram vítimas de anos de abuso dos próprios pais, onde viam como única saída tirar a vida deles para se ver livre daquele inferno em que viviam, e outra história onde os dois irmãos eram pessoas frias e cruéis que sempre tiveram tudo o que quiseram e pela ganância e desejo de mais fortuna tiraram a vida dos próprios pais. E agora bastavam decidir em qual história acreditavam, a história da defesa ou a da promotoria. E o dia dos fatos, o dia em que o crime ocorreu, só ficou claro quando uma adolescente que viu toda a movimentação fora da mansão antes do crime deu sua declaração. E agora eu vou contar para vocês exatamente o que ocorreu na noite dos fatos. Voltando para dia 20 de agosto de 1989, pouco depois das 10 horas da noite, essa menina disse que esperava pelo seu namorado do lado de fora da casa quando viu um carro parar em frente à casa dos Menendez. 2 homens desceram do carro e entraram na casa. Os homens eram o Lyle e o Eric. Eles entraram segurando as espingardas calibre 12 em mãos pelo escritório da casa e caminharam até a sala. Lá eles encontraram o José e a Kitty dormindo em um sofá na sala e o José estava com os pés na mesa do café e a Kitty deitada com a cabeça no colo do marido. O José foi baleado na nuca e sua cabeça quase separou do corpo.
a Kitty foi acordada pelos tiros e se levantou do sofá para tentar fugir, e nesse momento ela foi baleada nas 2 pernas e caiu, e depois disso ela foi baleada no peito, e os tiros foram disparados tão de perto que chegaram a explodir os membros da Kitty. Ainda assim, ela estava viva e ela tentou se arrastar para longe. Nesse momento, os irmãos foram pegar mais munições no carro, voltaram, encostaram a arma do lado esquerdo do rosto da mãe deles e atiraram novamente. E isso fez com que ela ficasse completamente irreconhecível. Depois do crime, eles foram até o canyon para se livrar das armas e depois até um poço de gasolina para descartar as roupas sujas de sangue. Em seguida, eles foram ao cinema para assistir o Batman, para tentar estabelecer um álibi antes de voltarem para casa, mas é dito que eles não entraram no cinema. E depois disso, eles ligaram para a polícia. O primeiro julgamento durou 4 meses e meio e foram separados em 2 júris, um para cada irmão. Porém, esse julgamento acabou em um impasse, porque o júri não conseguiu determinar se eles eram culpados pelo crime ou se estavam apenas agindo em legítima defesa. Tudo por causa dos anos de abuso que eles alegavam ter sofrido. Em seguida, foi anunciado que eles seriam julgados novamente. O segundo julgamento ocorreu em 11 de outubro de 1995, 6 anos após o crime, e dessa vez o juiz não permitiu a entrada de câmeras de TV no tribunal, para evitar todo o tumulto da imprensa. E por isso, dessa vez, não teve a mesma repercussão que o primeiro julgamento teve. Curiosamente, a Judah Long Smith, a namorada do terapeuta, dessa vez testemunhou em defesa dos irmãos Menendez. Ela insistiu que o ex-namorado dela, o Dr. Oziel, havia manipulado os irmãos para confessarem o crime. Porém, isso não ajudou muito. Eles mesmos já haviam confessado no tribunal. Após o julgamento ser adiado várias vezes, no dia 20 de março de 96, os irmãos Menendez foram condenados por homicídio em 1º grau. Eles foram condenados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, e foram enviados para prisões separadas. Ao longo dos anos, o Eric se casou com uma mulher que enviava cartas para ele na prisão, chamada Tammy Sakoman, que chegou a escrever um livro sobre o marido, enquanto o Lyle chegou a se casar 2 vezes, primeiro com a Anna Erickson, uma ex-modelo que se divorciou dele depois de 1 ano de casamento, quando descobriu que ele estava escrevendo para outras mulheres, e depois o seu segundo casamento foi em 2003 com Rebecca Sneed, que é uma jornalista. Em 2018, depois de 20 anos separados, os irmãos foram autorizados a cumprir suas penas na mesma prisão. É dito que quando eles se encontraram, eles choraram bastante e falaram que o laço deles é eterno. E hoje faz mais de 3 décadas que eles estão presos. Mas recentemente, dia 3 de outubro desse ano, o promotor público do condado de Los Angeles, o George Gascon, disse que havia uma obrigação moral e ética de revisar as novas evidências apresentadas ano passado pelos irmãos Menendez, que alegam até hoje que eles foram abusados sexualmente pelo pai e agiram em legítima defesa. Então, atualmente, esse caso está sendo revisado pelo gabinete do promotor. E foi citado 2 novos fatores que os promotores estão analisando ao reconsiderar as condenações, que foram enviadas todas ano passado pela defesa dos irmãos. O promotor George Gascon disse em uma entrevista coletiva que pode haver potencial para uma nova sentença, ou possivelmente até mesmo um novo julgamento para eles. E a primeira evidência é uma carta. Uma das irmãs do José Menendez encontrou essa carta no depósito da casa guardada. E o advogado de defesa Cliff Gardner diz que essa carta foi escrita pelo Eric Menendez para o seu primo Andy Cannon em dezembro de 88, cerca de 8 meses antes do crime. Nessa carta não tem data escrita, mas ali fala sobre uma festa de Natal que a família teria feito. E a última festa de Natal que eles deram foi em 88. E em um dos pontos da carta está escrito o seguinte, abre aspas, eu tenho tentado evitar o papai. Isso ainda está acontecendo, Andy. Mas está pior para mim agora. Toda noite eu fico acordado pensando que ele pode entrar. Eu tenho medo. Ele é louco. Ele me avisou uma centena de vezes sobre contar a alguém, especialmente a Lyle. Fecha aspas. E essa carta não foi apresentada no julgamento de 1995 e nem no anterior. Além disso, o Andy Cannon, o primo dos irmãos, testemunhou em ambos os julgamentos a favor dos primos. Ele disse que realmente o Eric, aos 13 anos, confidenciou a ele que o José estava tocando suas partes íntimas.
Porém, os promotores, na época, sugeriram que o Andy estava mentindo. E, infelizmente, o Andy já faleceu. Então, ele não consegue corroborar que aquela carta realmente era para ele. E essa carta que surgiu agora pode provar que o Andy não estava mentindo, ainda que ele não esteja aqui hoje para falar sobre isso. Mas ainda tem mais coisas, mais evidências surgiram que apoiam ainda mais as alegações de que os irmãos eram abusados pelo pai. Um homem chamado Roy Roselho se apresentou alegando que também foi abusado pelo José Menendez. O Roy era membro da boy band Menudo, que fez sucesso no final dos anos 70 e meados dos anos 80. E para quem não sabe, essa banda se originou em Porto Rico, e ela era bem conhecida por produzir grandes nomes como o cantor Ricky Martin. E a ideia por trás dessa banda era mantê-la sempre com artistas bem jovens, então quando eles completavam mais que 16 anos, eles eram substituídos por meninos mais jovens. E o José Menendez foi quem ajudou a lançar esse grupo musical, porque ele estava trabalhando na gravadora na época. E o Roy, que é ex-membro do Menudo e hoje tem 54 anos, fez uma declaração juramentada que foi arquivada no ano passado, alegando que uma vez ele foi à casa do José Menendez. Isso teria ocorrido ali nos anos 80, e ele foi a pedido do seu então empresário da banda, que era o Edgardo Dias. O Roy teria de 14 a 15 anos na época, e ele disse que após chegar à casa do José, ele bebeu uma taça de vinho. Depois disso, ele sentiu que não tinha controle algum sobre o seu corpo. Ele falou que o José Menendez o levou para um quarto e abusou dele. Depois disso, ele sentiu tanta dor que ele mal conseguia se mexer. E essa não teria sido a única vez que ele foi vítima do José. Ele alega que o mesmo ocorreu em outras 2 ocasiões, logo antes e logo depois de uma apresentação que ele fez em Nova York. O Lion Menendez diz que se lembra dos membros da banda Menudo indo à casa da família quando eles moravam em New Jersey antes de se mudarem para Beverly Hills. E também ele fala que com essa banda em especial, o José era muito próximo. Ele tinha um envolvimento muito íntimo com essa banda. E ele normalmente não tinha muito envolvimento com grupos que ele assinava contrato. Ele apenas fazia negociação. Mas com o Menudo e com o empresário da banda, o Edgardo Dias, ele era extremamente próximo. Ele viajava junto, ia aos shows deles, ficava no mesmo hotel em que eles ficavam. E logo também começou a rolar boatos na época de um escândalo de abusos que aconteciam com o grupo. E o Roselho, junto com outros ex-membros do Menudo, há muito tempo acusam o Edgardo Dias, o antigo empresário da banda, de abusar deles. O Edgardo sempre negou essas alegações e nenhuma acusação foi feita contra ele, mas também está sendo alvo, hoje em dia, de investigação. Mas agora o que essa nova evidência significa em termos do caso do Lyle e Eric Menendez? E é o seguinte, a posição do Estado era que o abuso nunca tinha acontecido. A promotoria alega isso. E que o José Menendez não era o tipo de pessoa que faria algo assim com o menino. E essas novas evidências enfraquecem completamente esses 2 argumentos da promotoria. O advogado de defesa dos irmãos, o Cliff Gardner, entrou com um pedido de habeas corpus ano passado, pedindo que as condenações dos seus clientes sejam anuladas. Ele diz que, na verdade, esse é um caso de homicídio culposo pelo fato deles terem sido abusados a vida toda. E se eles tivessem sido condenados por homicídio culposo, teriam recebido uma sentença muito menor e já estariam soltos há muito tempo. Esse pedido foi feito em 2023 e os promotores estão revisando essas novas evidências enquanto reconsideram as condenações. E em 26 de novembro, o gabinete do promotor vai emitir uma resposta informal ao pedido de habeas corpus. Então, temos atualizações desse caso, um caso que aconteceu nos anos 80 e está voltando à tona, e esse é sem dúvida um dos casos mais complexos e controversos da justiça americana. E com essas novas revelações, o destino do Lyle e do Eric pode tomar rumos inesperados. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando os desdobramentos desse caso e também de outros casos criminais que continuam a impactar o mundo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também se inscrever aqui no meu canal. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.